A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma aula de nossa EBD, a aula de número 10, que vai tratar sobre avivamento e a vida de santidade, baseada no texto de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, que vai dizer assim: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, quando nós tratamos de avivamento, nós estamos tratando também de santidade, porque o cristão deve ter uma vida de santidade. Jesus falou para nós termos uma vida de santidade, e o avivamento ele acaba produzindo esta santidade em nós, vendo que o ser humano, nós, não podemos produzir santidade. Nós não podemos ser santos por nós mesmos, nós somos santos porque Cristo morreu na cruz por nós e o seu sangue foi derramado. Cristo é santo, Deus é santo e nós somos santificados pelo sangue de Cristo Jesus. Só que o cristão, ele tem que seguir esse exemplo de Cristo, ele tem que caminhar como Cristo caminhou, andar como Cristo andou, falar como Cristo falou. Ele tem que ser diferente no meio da sociedade, ele tem que ser diferente do mundo. Tiago, no capítulo de número 4, no versículo de número 4, diz: não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então Deus faz uma distinção, ele faz uma separação, ele nos chama para ser santo, para sermos avivados e sermos santos. Santos no sentido de separado de muitas coisas e muitas práticas a quais Deus condena. Então Deus nos chama para essa vida de santidade, e através do avivamento, um avivamento vindo pela palavra de Deus, vindo pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos produzir esses frutos de santidade, não por nós mesmos, mas porque a palavra está em nossos corações. No Salmo de número 119, no versículo de número 11, Davi vai falar: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. E quando Davi está falando de coração, está falando de alma, está falando dos seus pensamentos, vai falar que eu tenho a palavra guardada. Então Davi, o salmista, tinha a palavra guardada, e esta palavra estava guardada em seu coração. Um dos homens mais sábios da Bíblia, chamado Salomão, no capítulo de número 4, no versículo de número 3 de Provérbios, vai dizer que sobre tudo que nós devemos guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida ou as saídas da vida. Então, nós somos chamados para ser separados. O cristão, muito tempo atrás, era chamado de um povo estranho, um povo separado, um povo que seguia Deus. Então, quando o avivamento vem em nossas vidas, nós somos chamados para ser separados do mundo, separados e diferentes, sim, realmente como peregrinos em terras estranhas, como forasteiros em terras estranhas. Nós somos chamados para ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus no meio de um mundo corrompido. Nós somos chamados para ser luz no meio das trevas e iluminar onde não tem essa luz. Nós somos chamados para ser sal. Nós somos chamados para ser a diferença neste mundo. Então o avivamento produz em nós essa santidade por meio da palavra, por meio do Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo habita em você, e esse Espírito Santo faz que nós tenhamos uma vida de santidade por meio de Cristo Jesus, por meio da palavra que nós guardamos e retemos em nossos corações, e sendo separados do mundo, sendo separados dos demais e sendo diferentes no meio dos iguais. Diferentes, um povo diferente, um povo santo, um povo separado para fazer a diferença na terra. Ainda mais nesses últimos dias, nesses últimos tempos a quais nós temos vivido, vivemos tempos muito difíceis, tempos de guerras, rumores de guerras, e tempo a qual estão deturpando, a qual estão transformando a verdade, a palavra de Deus, para seguir os seus belos prazeres. Mas um homem chamado Paulo já havia escrito sobre isso, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo, mais amantes dos deleites e dos prazeres do que amigo de Deus.
Então nós estamos vivendo o que a Escritura diz que nós viveríamos. Mas mesmo assim, nós devemos reter esta palavra de fé, esta palavra de Deus, e sermos diferentes nesses últimos tempos. Nós não somos chamados para ser iguais ao mundo, mas para sermos diferentes do mundo, porque o Espírito que habita em nós não pertence a este mundo, pertence a Deus, pertence ao céu, e o que veio do céu tem que voltar para o céu. Jesus falou que o Espírito foi dado ao homem, e o Espírito volta a Deus, porque o Espírito foi dado a Deus, e o nosso corpo, que é pó, volta ao pó, volta à terra. Então Deus nos chama para ser diferentes, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de turbulências. Deus nos chamou para ser diferentes, para fazer a diferença no meio de uma sociedade, para sermos realmente este sal que tempera, este sal que cancela a putrefação, que cancela a carne estragada, que conserva, para ser diferentes mesmo. Então Deus nos chamou para ser diferente, Deus te chamou para ser diferente. O avivamento em nossas vidas tem que produzir esta santidade ou essa separação, fazendo-nos amar cada dia mais a Deus e cada dia mais a sua palavra. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.